nós queremos agradecê-lo porque nós estamos aqui. Queremos agradecê-lo porque nós temos um local para nós nos reunirmos, para nós ouvirmos da Tua Palavra, sermos cheios da Tua presença e encorajados a viver de forma cristã, onde quer que nós estejamos. Peço que o Senhor fale conosco, ou continue a falar conosco pelos próximos minutos, para que todos nós sejamos edificados. Fale conosco aquilo que o Senhor tem a dizer sobre a restauração da criação, proposta sua para a humanidade. Que nós, como teus filhos, como pessoas que estão te seguindo, pessoas que querem compreender, têm interesse em saber para que a vida seja melhor. Nós oramos pedindo auxílio do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero iniciar a nossa reflexão compartilhando um pouco das últimas 3 semanas da minha vida. As últimas 3 semanas têm sido semanas difíceis. Semana passada eu dei uma boa notícia. Nós estamos esperando o bebê e nós estamos felizes por isso. Mas as últimas 3 semanas têm sido bem pesadas para mim, do ponto de vista do cansaço ou de algum staff, alguma coisa que tem me sobrecarregado de uma forma além do comum. E essa última semana minha talvez foi o ápice dessa situação de cansaço, de talvez estresse de uma forma contínua, em que eu desejei por vários momentos que esse mundo fosse bem diferente do que como ele é. A quantidade de sofrimento, quantidade de problemas, quantidade de situações que chegam no nosso emocional, que chegam para o nosso intelecto, que chegam para nossas emoções, que chegam para os nossos planos, uma série de coisas que vêm e nos sobrecarregam. Além disso, nós começamos a buscar alternativas, começamos a buscar caminhos para resolver essas questões, e nem sempre nós encontramos respostas rápidas. E vamos percebendo que nós vamos precisar lidar com esses problemas ou com essas frustrações por mais tempo do que nós gostaríamos. E nesses momentos a gente começa a olhar para Deus e dizer quando é que isso vai acabar. Ou isso vai acabar, Deus. Ou Senhor, o Senhor tem planos para esse caos humano que muitas vezes nós nos vemos inseridos. O Senhor tem alguma alternativa diante dessa experiência humana? Porque se você, como eu, já tentou por diversas maneiras encontrar respostas ou algum tipo de caminho para resolver os problemas humanos, você certamente chegou em algum estágio de dizer para si mesmo, não vou conseguir, é melhor eu pensar em outras coisas, porque eu, por mim mesmo, não vou conseguir resolver essas questões. Ou eu me acostumo, ou eu me adapto, ou eu crio uma espécie de resiliência, ou eu não vou conseguir sobreviver a essas pressões que vêm sobre mim. E é por isso que nós estamos aqui refletindo nesse mês de outubro sobre essa série. O que você está esperando? De alguma forma todos nós estamos esperando alguma coisa. Talvez você esteja esperando eu terminar de falar. Talvez você já até cansou, falou, quando é que vai terminar essa fase? Talvez você esteja esperando, aquela resposta se alguém vai jantar com você hoje, depois do culto. Talvez você está esperando o resultado de uma prova. Talvez você esteja esperando uma situação familiar se resolver. Mas você sempre está esperando alguma coisa. Essa é a característica do ser humano, esperar. E se nos tirarem a perspectiva da espera, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós podemos configurar a nossa vida, ajeitar a nossa vida, sem a perspectiva da espera? Se nós trabalhamos, é porque nós esperamos algum resultado. Se nós nos relacionamos com alguém, nós esperamos que tenha algum resultado. Se eu separo tempo para conversar com os meus familiares, eu espero que isso ajude a resolver as coisas em casa.
Eu estou sempre à espera de alguma coisa. E esta nossa série, ela tem o propósito de nos fazer pensar sobre o que Jesus falou que nós deveríamos esperar. Porque de todas as coisas que nós esperamos, penso que saber a respeito daquilo que Jesus disse, que nós deveríamos esperar, penso que isso pode ser uma boa coisa para mim e para você. Portanto, nós estamos então conversando sobre esses 5 temas. Nós falamos no primeiro dia da série sobre as limitações humanas. O que nós esperamos de nós? Até onde nós podemos ir? Ou seja, o que nós esperamos sobre os limites que nós temos? Ou nós temos uma vida sem limites, podemos fazer tudo, né? Tudo que nós quisermos, tudo que nós desejarmos. Nós falamos disso no primeiro domingo, e no segundo, no domingo passado, nós conversamos sobre as transformações do mundo, ou a transformação do mundo que nós tanto ansiamos. Nós queremos sempre ver esse mundo melhor. E nós procuramos então nas palavras de Jesus como é que Ele coloca um caminho para que nós esperemos melhor por essa questão de transformação do mundo. E resumindo para você, se você não estava no domingo passado ou não viu a nossa mensagem na internet, nós estávamos falando que a proposta de Jesus para a transformação do mundo é que nós oremos a oração que Ele nos ensinou, dizendo: venha o teu reino. O caminho apontado por Jesus para a transformação do mundo é a vinda do reino de Deus, a começar em nós e espalhando-se por todos os ambientes e pessoas onde nós estamos. E hoje, a nossa conversa então é sobre a restauração da criação. E eu quero começar essa nossa conversa passando por algumas questões que vão aparecer assim que funcionar, de Gênesis, de início, do começo então da Bíblia. Nós precisamos retomar algumas coisas para que nós então possamos entender quais foram as palavras de Jesus sobre a restauração dessa criação, desse mundo, desse cosmos que tem a ver comigo, com você, que tem a ver com os seres humanos e toda a criação, tudo que existe na face da terra. E nós temos o seguinte, lá no livro de Gênesis, primeiro capítulo, versículos de 31 até o capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A primeira questão que Deus coloca sobre a criação, sobre tudo que Ele criou, é que era muito bom. Diferente talvez do relatório, do diagnóstico que nós damos a respeito do mundo. Se você fosse dizer alguma coisa sobre tudo que existe, você diria o quê? Muito bom? Ou você diria assim: olha, existem coisas boas, existem coisas não tão boas, existem coisas que são horríveis. Mas, nesse primeiro momento, quando Deus criou todas as coisas, Ele diz que era muito bom. E o texto segue dizendo: houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E o texto continua dizendo: então o Senhor Deus disse à serpente, isso um pouco mais à frente, depois de Ele ter dito que tudo que Ele criara era bom. Aconteceu alguma coisa entre o capítulo 1 e o capítulo 3 que fez Deus tomar a seguinte postura diante de todos nós. E se você está olhando para esse texto e pensando que é coisa do passado, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que isso está acontecendo hoje. A decisão de Deus e o que Ele falou tem impacto hoje, tem impacto na sua vida. Portanto, preste atenção no que Deus falou lá em Gênesis. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti
e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O texto continua da seguinte forma: e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Eu não sei se você já parou para pensar que essas palavras podem ser verdadeiras. Porque algumas pessoas tentam olhar para o texto bíblico, de Gênesis, e outros, e dizer: isso é um mito da criação. Isso é algo que estava nas culturas. Não era só na cultura de Israel que eles falavam que o mundo surgiu dessa forma, mas isso estava também em outras culturas próximas. Isso é influência cultural. Talvez, se você considera que as coisas sejam desse jeito, talvez você não vai levar muito a sério isso. Mas pare para pensar comigo. Se isso é verdade, e afirmou Deus que a terra era maldita por conta daquele pecado, e de fato, da forma como ele criou, com a sua voz dizendo: haja e ouve, e ele disse: a terra será maldita, será que não é fruto disso que nós estamos colhendo? Essas coisas tão difíceis, tão ruins nos nossos dias? Olha o que Jesus fala. E antes que você coloque culpa em Deus e diga: está vendo? Sabia que ele não era tão bonzinho assim. Olha o que ele diz: maldita é a terra por tua causa. E ele continua: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Está sendo fácil trabalhar, sobreviver? É fácil sobreviver em São Paulo? Está tranquilo? Está favorável? Não, né? Parece que essas palavras de tantos e tantos séculos atrás estão se cumprindo, ou está acontecendo dessa forma. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E o texto ainda continua dizendo: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E eu preciso te dizer uma coisa: a grande diferença entre nós conhecermos o bem e o mal e Deus conhecer o bem e o mal é que Ele é Deus e sabe lidar com o bem e o mal. Nós somos criaturas. Nós sabemos lidar com o que é bom, com o bem, mas e com o mal? Nós sabemos lidar? Ou o mal nos chega e nós retribuímos com o mal? Essa é uma diferença que você precisa levar em consideração. Que Deus sabe lidar com isso, mas você não. E ele continua: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Na minha opinião, Deus tirou o homem e a mulher do jardim do Éden antes que eles comessem do fruto que dava a vida eterna. E eles viveriam eternamente tendo que lidar com o bem e com o mal. Aqui inicia, da parte de Deus, um plano para resgatar a humanidade
desse destino cruel, embasado puramente no caos da vida humana por ter que lidar com o bem e o mal. É nesse momento, quando Deus decide retirar então do jardim Adão e Eva para separá-lo do fruto da vida eterna, que Deus começa um plano para a restauração da criação. Entendeu por que eu entrei nesse tema? Entendeu por que nós estamos falando lá de Gênesis para poder falar das palavras de Jesus sobre a restauração da criação? E eu quero falar com vocês então sobre um pouco adiante desse plano de Deus para a restauração da criação. Veja o que o profeta Isaías diz no capítulo 11, versículos de 1 a 9, a respeito do que Deus planeja fazer com todos nós. E diz o seguinte, o texto bíblico: virá um descendente do rei Davi. Já ouviram falar desse descendente? Filho de Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. É possível isso? Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim com os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas. Mesmo que enfie a mão nas suas covas, onde ficam as ovas, os filhotes não serão picados. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Essa é a promessa de Deus no seu plano de restauração da criação. Se nós hoje vivemos num mundo em que todos esses opostos na cadeia alimentar, eles brigam e buscam o seu espaço de sobrevivência, na proposta de restauração de Deus da criação, todas essas coisas estão em perfeita unidade, em amizade, em cooperação. A proposta então de Deus para a restauração da criação envolve essa magnitude de harmonia nesse cosmos onde nós vivemos, onde nós não encontramos hoje em plenitude. E é a partir daqui então que nós começamos a entender, talvez o coração dessa mensagem de hoje, que o centro da restauração da criação de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a resposta para a restauração da criação, a restauração do mundo, a restauração do cosmos. Se você percebeu comigo nesse texto, como é que o profeta apresenta, ele diz que haverá de vir o Filho de Davi, um ungido, que trará então um reino de paz, que conduzirá todos a viverem dessa forma. Portanto, agora, quero trazer para vocês algumas palavras de Jesus. Uma vez que a nossa proposta aqui é ver o que Jesus falou
sobre a questão da restauração da criação. E diz o seguinte, primeira questão que eu quero apresentar para vocês. Ele foi enviado e ungido. Jesus disse o seguinte, nesse texto: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, dentro dessa sinagoga, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, acredito que esse foi um momento simbólico de Jesus. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Quando Jesus sentava-se, aqueles que andavam com ele sabiam que dali viriam palavras profundas. Jesus se assentou para falar no Sermão do Monte. Subiu na montanha, assentou-se e ensinou. Os mestres daquela época, toda vez que iam dizer algo profundo, importante, que deveria ser gravado e memorizado, eles se sentavam. As pessoas que estavam à sua volta paravam, atentas para ouvir. Jesus, então, depois de ler esse texto, devolveu, sentou e disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Eu não sei como você lida com isso, mas quem pode, diante daquela profecia que nós lemos, sentar-se e dizer com autoridade: hoje se cumpriu esta promessa. Eu sou o ungido do Senhor. Eu recebi sobre mim o Espírito para libertar os cativos, para dar justiça aos injustiçados, para trazer paz à terra, para restaurar a criação. Esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o Jesus que nós seguimos. Esse é o Jesus que está interessado em você. Eu não sei se você já parou para pensar que Ele fala a si mesmo como um ungido, que tem todo o poder e o caminho para restaurar não só a criação. Se você acha que a criação era muito difícil, está pensando que restaurar a criação é fácil. Quero ver restaurar a minha vida. Quero dizer para você que você faz parte dessa criação. E Ele veio para restaurar também a sua vida. Se no seu coração você não exulta por saber que um ser todo poderoso como Ele veio interessado em você, em restaurar o caos que se formou aí dentro, quero convidar você a passar mais tempo pensando a respeito disso. Peça a ajuda de Deus. Mas se você já compreende, acredito que no seu coração agora está uma alegria, uma vontade de dizer: obrigado, Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor veio na minha direção. E eu confio no Senhor. Jesus ainda vai dizer o seguinte: nele está o poder e o caminho da restauração. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Não sei se você está lembrando onde foi que Jesus falou isso, mas foi na ocasião em que Lázaro
havia morrido e fazia 4 dias que já estava sepultado. Pela medicina, 4 dias já é suficiente para já começar a decomposição. Como é que você pode reviver um corpo que já está decomposto? Não é ressuscitar numa operação médica. O coração parou, o equipamento veio e ainda o sangue estava correndo. Nessas operações que são chamadas de ressuscitação. O coração está ali, o sangue está ali, o corpo está quente, tudo ainda está muito próximo de ligar, mas passa 1 hora sem fazer o ressuscitamento com os equipamentos para ver se é possível ainda recuperar sem sequelas. 4 dias. E todos ali em volta duvidavam que Jesus podia trazer Lázaro de volta. O que acontece é que quando Jesus fala que ele ia fazer isso, Maria vira para ele e diz o seguinte: eu sei que o Senhor é todo-poderoso, eu sei que o Senhor vem trazer ressurreição, e isso acontecerá no dia do Senhor. Eu entendi, Senhor. O Senhor veio aqui, mas o Senhor está querendo dizer que quando ele tiver um encontro com Deus, lá ele vai ter ressurreição do corpo e vai viver eternamente com o Pai. Nós cremos nisso. E Jesus, diante disso, precisa afirmar: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o poder e a manifestação de que Deus está restaurando esse nosso mundo. E diz, e chama Lázaro: saia, Lázaro. Eu não sei como você reagiria se estivesse nessa cena. Talvez quando ele tivesse dito aquela palavra, saia, Lázaro, você ia fazer assim com o canto da boca, né? Quero ver. E vamos dizer que a tumba fosse funda, né, e demorasse alguns segundos para que Lázaro levantasse, fizesse a curva lá do corredor e saísse até a porta. Você ia falar, primeira reação você ia falar, canto da boca para ninguém ver desse lado. Depois você ia pensar, falei? Sabia. Mas, dali a pouco, começasse então a sair aquele homem. Não é esse milagre para nós acharmos que Deus está querendo ressuscitar todas as pessoas que falecem às nossas vidas. Não é para nós acreditarmos, como muitos já fizeram, de que porque faleceu e Jesus já fez, já agiu com esse poder, nós irmos então para as pessoas e ordenar que essas pessoas ressuscitem. Mas Jesus fez isso como um sinal, para que todos ali à sua volta, e essa fama chegasse por todos os tempos, de que Ele tem o poder de restaurar aquilo que nós já sepultamos e já depreciamos. Aquilo onde nós não temos mais esperança. Ele estava sinalizando. É essa a sua desesperança? Quero dizer para você, eu sou a ressurreição e a vida. Levante-se. Ele está sinalizando que o poder está nele. Onde você não pode atuar, Ele pode. Ele é o poder de restauração da criação. E ele continua dizendo o seguinte: além desse poder, eu quero dizer para você que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode voltar àquele que criou todas as coisas. Ninguém pode voltar a ter o tempo no fim da tarde como Deus que criou tudo. Ninguém pode voltar à situação como Adão e Eva no final do dia, de trocar ideia no final do dia, como foi aquela experiência de dar nome aos animais. Ninguém poderá voltar a ouvir a voz de Deus com tanta nitidez, com tanta parceria, com tanta harmonia como Adão e Eva, se não fosse por Jesus.
Jesus está dizendo que ninguém pode passar por essa situação de restaurar ao projeto original, onde estávamos todos nós, numa situação de perfeita mergulho naquilo que era bom de Deus. Ninguém pode voltar a essa criação perfeita, onde Deus disse, tudo é muito bom, sem que passe por Jesus Cristo. Jesus está dizendo, vocês podem tentar de diversas formas extrair esse mal que está impregnado em vocês, porque em Adão e Eva, antes da queda, não havia o mal. Ninguém pode voltar a isso, a não ser por mim. Ninguém pode. Ele diz, agora que vocês me conhecem, conhecerão também meu Pai. Mas primeiro precisa passar por Ele. E Ele não está perguntando para a humanidade o que nós achamos a respeito disso. Ele não está colocando para nós se nós temos uma ideia melhor. Ele está dizendo que o plano de Deus para restaurar a criação, o cosmos, está nele. Quer você queira ou não. Não é escolha. É decisão de Deus. Você talvez possa passar a vida inteira em busca de um caminho para extrair esse sofrimento total que está em você, esse caos, e não encontrar. E Jesus está dizendo, em alto e bom som, eu sou esse caminho. Eu sou essa verdade. E eu sou essa vida. Ninguém pode voltar àquilo. Ninguém pode voltar ao Criador sem ser por mim. E ele continua ainda nas suas palavras a respeito da restauração da criação. Ele propõe para nós então um caminho. Se você achava que isso ia ficar só no teórico, gostoso para você meditar, para anotar, para falar com outras pessoas, eu quero te dizer que existe uma esfera da sua prática hoje. Jesus disse o seguinte para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. É preciso que nós entendamos uma coisa. Nós estamos no meio desse plano de restauração. Esse plano de restauração já foi declarado como vitorioso por Jesus Cristo. E Ele está resgatando pessoas e a sua criação ao longo da história. Até quando? Até quando Ele voltar pela segunda vez. E então esse plano de restauração será consolidado. E é por isso que nós ainda sentimos o mal. É por isso que nós ainda sentimos o caos, as angústias, as aflições dentro de nós. E Jesus sabia disso. E é por conta disso que Ele falou então, você que está desse jeito, cansado desse mundo, sobrecarregado com esse mal, sobrecarregado de lavrar a terra e comer do suor do seu rosto. Você que está assim, quero dizer para você, eu tenho um alívio. Eu tenho como tornar esse seu fardo tão pesado em algo leve. E Ele fala então, vinde a mim. Vinde a mim. Eu quero então trazer para você essa esfera da restauração da criação. Nós estamos no meio desse plano. Nós estamos no meio do vagão. Mas Jesus está com a gente. E Ele senta conosco e fala, vinde a mim. Eu vos aliviarei. E Ele diz mais, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E vocês então acharão descanso para a vossa alma. Estás cansado? Você está sobrecarregado? Está cansado de viver? Como eu disse no começo, as últimas 3 semanas para mim foi muito exaustivo. Eu vim para o Senhor. Falei, Deus, eu preciso da sua ajuda. Durante essas 3 semanas, a minha oração era a seguinte, abrindo o coração para vocês, dizendo, Senhor, as minhas forças acabaram, não consigo mais se o Senhor não agir. Preciso que o Senhor me ajude, porque eu estou cansado
Ontem ainda a Raquel me perguntava, você está bem? Você está melhor? E eu falava, ainda não. Hoje cedo mudou o horário de verão. Não sei quem gosta, mas eu não gosto. Eu falo que me rouba 1h da manhã, meu período melhor do dia. Mas eu acordei mais cedo, fui para a mesa da sala ler a palavra. Não sei o que aconteceu, mas o cansaço de ontem não estava sobre mim hoje. A Raquel veio, quando acordou, falou, queria orar por você, que você ficasse bem. Você está bem? Eu falei, estou bem. E impressionante como o dia foi leve. E eu estava pensando antes de vir falar aqui hoje com vocês. O que foi que eu fiz para conseguir ter tirado esse cansaço de cima de mim? Nada. Não fui eu. Mas foi o nosso Deus. Foi aquele que disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei como você está, mas o mesmo Deus que me descansou de 3 semanas exaustivas que eu achava que não ia ter fim, pode descansar você, pode te aliviar, pode restaurar esse caos que está aí dentro, essas aflições, as angústias, porque Ele prometeu, porque Ele é ungido, porque Ele é o plano de Deus para nos salvar. Eu quero terminar essa nossa mensagem com 2 questões. A primeira, se você tem percebido a necessidade de uma nova criação, você chega, esse mundo precisa de uma alternativa. Jesus aponta para si mesmo o poder, o caminho de devolver a vida. A pergunta é, você tem confiado nele? Eu digo para você, essas 3 semanas, em alguns momentos eu falei, Senhor, se o Senhor não fizer, balançando na confiança. Eu sei que isso pode acontecer. Nós somos falhos. E eu pergunto para você, você tem confiado que Ele vai te restaurar plenamente? Se você não tem confiado, eu quero dizer para você, confie. Confie de todo o seu coração. Ele não virá adiantado, nem atrasado. Mas virá na hora certa. Então, primeira questão, eu quero convidar você a confiar. Confia que Ele vai fazer. Segunda questão. Você tem precisado de ajuda diante das circunstâncias adversas? Está pesado só para você? Né? Quantas vezes nós falamos, poxa, eu só queria um ombro, amigo. Está pesado? Preciso lembrar você que Jesus se oferece como caminho presente. Não caminho distante, mas caminho presente. Sabe aquele de não precisar nem fechar os olhos para falar com Ele? No banheiro, no quarto, nas ruas, no metrô, no carro, onde você estiver. Ele não encontra barreiras. Penso até que por isso que Ele morreu, ressuscitou e enviou o Espírito. Porque o Espírito não encontra barreiras físicas para estar conosco. E Ele é guia por excelência. Ele fala com você. E você pode escutar, você pode entender. Está difícil? Ele também pode te dar caminhos alternativos para resolver a sua vida. Então, a questão é, você está disposto ou disposta a caminhar com Ele? E veja, é caminhar com o ungido do Senhor. Que privilégio. Acessível para você. Então, quero convidar você, então, a caminhar com Ele.
nós faremos esse tempo de oração pastoral, onde eu vou convidar você, se quiser, ficar em pé. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus te ajude a entender essa restauração que Ele está fazendo. Mas Ele está presente. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não quer te deixar sozinho. Ele veio aqui porque Ele quer estar com você. Senhor, nós queremos colocar aqui, ó Pai, a vida de cada pessoa diante de Ti. Tu sabes, ó Pai, do sofrimento de cada um. E o Senhor sabe como cada pessoa entrou aqui. O Senhor sabe como nós ansiamos para que tudo seja restaurado. Quanto antes isso acontecer, mais felizes nós ficaremos. Porque o sofrimento é demais, é pesado. Mas o Senhor não vai adiantar os seus planos e nem atrasá-los. O Senhor vai cumpri-lo. E porque ainda não foi o tempo do Senhor consolidar a restauração da criação, foi que o Senhor mandou Jesus Cristo e mandou o seu Espírito. E hoje Jesus fala conosco através da palavra, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, porque muitas vezes é difícil, pesado. Nós nos sentimos assim, cansados e sobrecarregados. E eu quero pedir, Pai, assim como o Senhor fez comigo nessa semana, de ontem para hoje, o Senhor me descansou. E eu não pude entender como isso aconteceu, mas o Senhor fez. Quero pedir que o Senhor estenda isso para os nossos irmãos e irmãs aqui. Que nós sejamos aliviados pelo Senhor hoje. E sigamos caminhando contigo, confiando de que o Senhor sabe o que faz. E a sua restauração plena virá sobre todos nós. Nós oramos em nome de Jesus.